o espírito incomodou Saul e, através do toque, Davi dedilhando a harpa, o espírito mau saiu, através da presença, da intimidade que Davi tinha com Deus. Só de tocar, louvar ao Senhor, dedilhando a harpa, o espírito mau da parte de Deus saía de Saul e Saul ficava aliviado. Davi tinha uma presença, ele sabia o que era a presença, ele sabia o que era intimidade com Deus. E Davi temia muito largar e perder essa intimidade. Que eu e você também tenhamos esse consenso e esse temor de não querer perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é tudo na nossa vida. Nós dependemos da presença de Deus. O 2:3 diz o reconhecimento que Deus é seu Salvador. Davi reconhece isso. No ponto 2, no tópico 2.3 diz que Davi reconhece que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Ele reconhece que Deus é o Deus que o salva, que o protege, que o guarda. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão: pois ele tirará os meus pés da rede. Davi está dizendo: eu até posso ter entrado na rede, entrado no laço, mas a confiança que eu tenho em Deus, sabendo que Ele é o Deus da minha salvação, ainda que os meus pés estejam na rede, Deus me salvará. Ele é o meu Salvador. Davi entende isso e crê muito nisso. Ele entende que tudo o que aconteceu na sua vida foi por causa do Deus que o ama, o Deus que tem prazer em salvar e guardar aqueles que o temem, aqueles que buscam a sua intimidade, aquele que se humilha diante dele. Davi era assim. E Davi confiava na plena salvação de Deus. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for conosco, se Deus não for o nosso Salvador, quem nos salvará? Se não fosse o Senhor, nós teríamos perdido. Nós não teríamos chance nenhuma de fazermos nada. Então Deus é o nosso Salvador e Davi reconhece isso. O ponto 3 diz: conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase na conquista pessoais restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Se essas pessoas conhecessem o caminho do Senhor, elas entenderiam que nós somos o servo e Ele é o Senhor. Que nós somos pequenos e Ele é grande. Que Ele é o nosso Criador. Nós somos criatura. É Ele que nos manda, não somos nós que mandamos em Deus. Mas uma busca inconstante de prosperidade financeira que as pessoas têm em coisas imediatas, soluções de problemas, que ele está no auge da fama,
As pessoas têm se esquecido dos caminhos do Senhor, que os caminhos do Senhor não são esses caminhos que essas pessoas têm trilhado, colocando Cristo como na condição de garçom para o servir. Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Precisamos conhecer o caminho do Senhor, assim como Davi queria, buscava em oração, na meditação da palavra de Deus, em conhecer os caminhos do Senhor, conhecer a vontade do Senhor para a sua vida, para que a sua vida fosse mudada, transformada. Davi não queria andar nos seus próprios caminhos, na sua própria vontade, queria andar na vontade de Deus. É por isso que ele busca conhecer o caminho do Senhor. O tópico 3 do ponto 1 diz o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer é iníquo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conhecem o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Conhecer e não praticar é erro. Não adianta também só conhecer e não praticar verdadeiramente o caminho da obediência a Deus. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Faziam cultos em vãos. A presença deles estava ali, mas o coração estava longe do Senhor. Andavam conforme os seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de cultos, mas o coração não é convertido. Segue as suas próprias regras e não segue as regras de Deus. Dizem querer conhecer a Deus, dizem que conhecem os caminhos de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de cultos, mas o coração não é convertido. Segue as suas próprias regras, porém Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Não devemos nos conformar com este mundo, devemos tomar a forma deste mundo. Devemos sim ter uma mente transformada pela palavra de Cristo, por Cristo Jesus. Davi queria isso, o salmista Davi queria conhecer os caminhos do Senhor, queria conhecer as veredas do Senhor, o direcionamento do Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho de obediência, de reverência, de temor a Deus. O tópico 3.2 diz o caminho da graça. Se eu quero conhecer o caminho de Cristo, o caminho de Cristo, o caminho de Deus é o caminho da graça. Com frequência o salmista menciona aspectos da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça, com amor. Graça é um favor imerecido. E Deus tem usado isso para conosco. Portanto, é preciso que demonstremos atitude também de graças a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado. Graciosamente recebeste grandiosamente.
graciosamente recebeste, graciosamente vocês devem dar. O exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. A palavra bem no hebraico indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestação da graça de Deus. Davi, quando sabe de tudo aquilo que aconteceu, a morte de Saul, dos primogênitos, Davi fica preocupado, querendo abençoar a vida de algum descendente de Saul, mesmo sabendo da perseguição de Saul, mas sabendo de um pacto que ele teve com Jonatas, o filho de Saul. Ele quer também beneficiar alguém da linhagem de Saul. E ele busca querer ser grato, um descendente de Saul. E ele procura, querendo lhe fazer o bem, e ele entende a graça de Deus. E devemos receber a graça de Deus, estarmos no caminho da graça para fazermos também coisas bondosas para a vida de outras pessoas. Quem está no caminho da graça, no caminho de Deus, de Cristo, também pratica a graça na vida das outras pessoas. O tópico 3.3 diz o caminho da perfeição. Devemos percorrer o caminho da perfeição. Este é o caminho de Deus, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo Jesus. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para sermos diferentes e fazer a diferença, seguindo o caminho da perfeição. Como cristãos, como servos de Deus, devemos seguir o caminho da perfeição, ser alguém íntegro, honesto, sincero, ser alguém puro, alguém que seja genuíno. O próprio Jesus disse: sede vós, pois, perfeito, como Cristo é perfeito, como Deus é perfeito. Trata-se do sentido moral completo, íntegro. O homem é perfeito se cumprir o propósito do qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo de Deus. E por isso devemos andar em perfeição, que esta é a vontade de Deus. Nesse tópico nós estudamos: é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, obediência, graça e perfeição. A conclusão desta revista diz: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos vivermos segundo a vontade de Deus. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem impedir de crescermos, não devem impedir de nós conhecermos o caminho do Senhor e buscarmos a viver a vontade de Deus. As dificuldades surgirão, a dificuldade está aí, mas eu não devo perder o meu foco, não devo perder o meu direcionamento em querer conhecer a Deus, em querer estar nos caminhos de Deus, em querer estar crescendo no conhecimento. A Bíblia diz: erreis não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
Cresça em Deus. As dificuldades não podem fazer você parar. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus Cristo e que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Ficar aí com esta lição da Escola Bíblica Betel, lição de número 4. Deus abençoe.